Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua graça e proteção. Obrigado pela tua igreja. Te louvamos, Pai, pelos nossos irmãos. Agradecemos pelos nossos amigos, nossos ajudadores. Ó Deus, guarda cada vida, dá graça aos teus filhos. Sustenta cada um com a tua mão forte e poderosa. Nos dá, meu Senhor, a sabedoria do Espírito Santo, humildade e graça para andar no teu caminho, disposição, meu Senhor, e amor pela tua obra. Amado Pai, Senhor do céu e da terra, ouve as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos com um tema maravilhoso que é realmente andar com Jesus. O nosso texto é Romanos, capítulo 14, versículos 14 a 23. É uma bênção, meus amados irmãos, poder fazer o que nós fazemos. Ajudados pelo Senhor e pela sua igreja, nós estamos há 33 anos ininterruptos nas ondas do rádio. Nosso trabalho na Escola Bíblica Dominical vem desde o ano 71. E o nosso trabalho na Escola Teológica desde 1988. Com experiências adicionais no campo da capelania educacional e da capelania empresarial. Deus tem nos abençoado, nos guardado e nós partilhamos o pão recebido, a graça recebida. Vamos à leitura. Romanos 14 e 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é comer carne, nem bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Louvado seja Deus pela sua instrução, pela sua palavra maravilhosa. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu amor e graça, Senhor. Abençoa os nossos amados irmãos. Cada um, Senhor, que está conosco neste horário, toma em tuas santas mãos, sustenta, firma, ajuda,
Ó Deus bondoso, Senhor da glória, guarda a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a história se repete. Na época do Antigo Testamento não escrito, ou seja, na era patriarcal, existia conceitos de alimentos apropriados e não apropriados. Havia conceitos de coisas condizentes com a verdade, com a santidade, de coisas condizentes com a vaidade, a vanidade, a falsidade. Havia coisas que todos podiam imaginar como sendo bom em qualquer aspecto, e havia coisas relacionadas com a idolatria, com o culto aos demônios, com a prostituição cultural. O culto ao corpo é algo milenar. Essa história de academia, a polocultura física, essas coisas fazem parte da história humana há milênios, com as suas modificações que aparecem por épocas ou de tempos em tempos, mas sempre houve restrições alimentícias, sempre houve hedonismo, a vida pelo prazer e o prazer pela vida. Sempre houve correlacionamento de coisas apropriadas aos homens, coisas apropriadas à sociedade desenvolvida, à sociedade produtiva, coisas que, em muitos casos, eram associadas com o homem servil, o homem escravo, o homem empobrecido. E sempre houve censura, sempre houve preconceito, sempre houve. Termos antigos não descreviam como se descreve hoje, mas as práticas, as reações eram muito semelhantes. Quando passou a era patriarcal e entra a era mosaica, existindo lei, código escrito, então aprendia-se o código, aprendia-se a lei e passava-se, de alguma maneira, a fiscalizar a vida alheia. E devido a isto, havia denúncias bem fundamentadas e denúncias vazias. Devido a isto, haviam pessoas que sofriam muitas críticas e até perseguições e morte. Quando termina o período da lei no sentido obrigatório e começa a época da igreja, com a luz de Cristo iluminando os que estavam sobre a região da sombra da morte, nós não tínhamos código escrito para a igreja, não existia nada escrito. Jesus não escreveu, seus discípulos não escreveram antes do ano 60 e 70. Portanto, as primeiras décadas da igreja era uma atividade espiritual intensa com base na tradição oral daquilo que o Filho de Deus havia ensinado e os seus discípulos haviam afirmado, reafirmado, repetidas vezes. Bom, quando a igreja cresce, a igreja expande e enche as cidades romanas, enche as províncias romanas na Ásia, na Europa, na África. Então, surgem as epístolas para regular, ajudando a compreender aquilo que era importante para realmente a igreja em todas as gerações. E nós lemos na Epístola aos Romanos, que era interesse de Deus, interesse do apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios, que tinha a abrangência, o seu ministério abrangia todo o império, contanto que ele pudesse se deslocar e agir,
E nós encontramos os desafios na comunidade espiritual chamada igreja por causa de costumes. Os costumes foram, são e serão entraves aqui, ali e acolá. Então, começaram a observar que determinados seguidores do Evangelho, determinados indivíduos nominados cristãos, não tinham padrão alimentício, padrão de vestuário, padrão de linguagem, e tentaram informar a igreja, colocar a igreja dentro de uma forma que fosse agradável a todos. Ainda hoje estão tentando fazer isto. Pega-se a forma da vontade de alguém e quer moldar a igreja de Jesus para satisfazer vontades humanas. O apóstolo Paulo tinha conhecimento pleno dos problemas porque chegavam a ele. Além dele viajar e visitar quase todas as comunidades, quase todas as províncias, ainda chegavam as notícias mediante os viajantes, mediante os discípulos que faziam o trabalho adicional. Neste texto que nós lemos, Paulo diz: eu sei. Ele não ignorava as coisas. Eu sei o que está acontecendo e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Isso é em relação a alimentos. Existiam muitas coisas imundas, ele sabia, e todo mundo sabe que imundícies não condiz com o Reino Santo. Mas ele se referia a alimentos. Alimentos. Nenhuma coisa que se come, nenhuma coisa que serve como alimento, que é servido como alimento, seja imunda em si mesmo. A não ser para aquele que a tem por imunda. Para este ela é imunda. Dá um exemplo do porco, a carne de porco. O profeta Isaías, pelo Espírito Santo, fala de uma comunidade que não tinha compromisso com Deus, que fazia cultos nos jardins, nos cemitérios, sentava em cima de catatumba e comia carne de porco e bebia o caldo. Uma referência a gentios sem compromisso nenhum com Deus. Mas esse gentio, digamos, confessou Cristo. Não vai nunca mais se envolver com os mortos, culto aos mortos, qualquer coisa no jardim dos mortos, nos cemitérios, nas grutas. Mas e o que tinha isto em relação ao porco? Ah, não tem, mas na lei de Moisés era proibido. Deus proibiu, e Deus não erra em nada. Deus proibiu, porque aquele povo, o povo judeu, era o povo que tinha regras divinamente estabelecida, porque não era uma nação simples, uma nação comum, era uma nação sacerdotal. E sacerdotes têm, sim, regras. Então Paulo diz que está certo que não existia nada que comprometesse a vida de quem tinha fé, a não ser que não fizesse pela fé. No versículo 15 ele diz: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Olha, eu sei que o meu irmão é tradicionalista, é radical nas coisas, não tem o entendimento que eu tenho. Então evita choque fraternal. Evita um choque fraterno. Evita desprazer fraterno. Evita complicações na casa de Deus.
Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, para que não seja blasfemado o vosso bem. Todo mundo sabe, o pior dos piores sabe que a igreja é diferenciada, que aquele negro que era escravo, agora redimido, agora livre da escravidão, ele não tem na igreja diferença nenhuma daquele branco que foi senhor de escravos. Em Cristo não faz diferença o preto, o branco, o rico, o pobre, o escravo, o livre, o homem e a mulher. Não faz diferença. Em Cristo não faz diferença. No versículo 17, o servo de Deus, ensinando por amor e muita graça, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você quer viver em paz? Então não aponte para os outros, não critique gratuitamente, não condene ninguém, não faça isto. Evite. Tem heresia envolvida? Se posicione firme e não abra mão nunca, porque heresia é coisa de Satanás e o herege não entra na glória. Mas é costumes, questão de alimento. Um não come porque não gosta e outro não come porque tem receio de estar errado espiritualmente. Saia, não entre no mérito. Saia deste meio. Isto é meninice, é falta de maturidade, é falta de graça, é falta de varonilidade cristã. Saia do meio. Não entre nisto. Não entre no mérito. Não arbitre entre os irmãos. O conselho do apóstolo Jesus Cristo diz: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quando você evita os problemas, quando você evita o choque fraternal, quando você evita desarmonia, quando você evita o máximo para que nunca chegue, porque o choque fraternal termina criando a desarmonia. A desarmonia descamba para a inimizade. Evitemos. Somos discípulos instruídos e bem instruídos. No versículo 20, aliás, no versículo 19, ele diz: sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É maravilhoso viver em paz. Eu me sinto muito feliz, muito bem com meu Deus, com minha família, com minha igreja. Passei tantas décadas numa igreja, nunca reivindiquei nada. Os meus irmãos e amigos, pastores, nas Assembleias de Deus, estarão aí, se tiverem hombridade, para me ajudar no testemunho do que eu estou dizendo. Nunca reivindiquei nada, nem dinheiro, nem posição, nem reconhecimento, nem espaço. Nunca questionei, nunca requisitei, nunca exigi, nunca. Se eu tivesse natureza para fazer isto, teria feito, porque tempo houve. De 1969 até 2023. Nunca exigi, reivindiquei, nem solicitei. Nunca dei despesa à igreja. Nunca criei problemas. Ajudei nas soluções. Então, meus amados irmãos,
Não crie choque fraternal. Não crie problemas, evite o máximo, até porque somos iguais. No versículo 20, o apóstolo de Jesus Cristo diz: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Eu vou me preocupar porque alguém come frango sem sangrar, come porco sem sangrar, come isso ou come... Eu tenho restrições. Nunca comi um acarajé. Vou citar aqui a comida. Você sabe a origem? Eu sei. Não ignoro. A origem é maligna. Ou foi maligna. Se hoje virou cultura, mas nasceu como bruxaria. Bruxaria que levou à prostituição. O corte daquela iguaria foi ensinado por Satanás para alguém desfrutar da sexualidade com a mulher alheia. Eu sei, eu tenho cultura, para a glória de Deus, eu busco. Bom, eu tenho restrições, mas eu vou me incomodar que alguém enche o bucho de acarajé, coma de manhã, de tarde, de noite? Estou nem vendo. Vai interferir em quê? Na redenção desta pessoa? Em nada. Ele não conhece como eu conheço. Eu conheço, eu sei onde nasceu, conheço a história. Eu conheço. Deus me deu graça e tempo e prazer em buscar e conhecer. Eu não ignoro. Então não quero participar de algo que começou diabolicamente. Lá no rio Iemojás, no continente africano, bruxos praticando. O rio Iemojás, o Iemojá, conforme a cultura cruel da espiritualidade perversa, era o lar de Iemanjá, uma das deusas contrárias às escrituras. Portanto, quem conhece se livre. Não crie problema e não destrua a obra de Deus por causa de comida nenhuma. No versículo 21 diz: bom é não comer carne. Comer carne atrapalha? Não coma mais. Eu como carne e os ossos. Não tenho dificuldade nenhuma. Eu como carne de porco, carne de boi, carne de tudo que aparecer e eu tiver disposição para comer. Regra zero. Mas respeito as regras dos outros. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Tens tu fé? Tenha fé em ti mesmo. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado quem não tem repreensão quanto a isto. Mas aquele que tem dúvida, não sei, tem dúvida, não coma. Se comer, está condenado, porque não fez por fé, e tudo que não é feito pela fé é pecado. Meus queridos irmãos, eu costumo dizer, nós deveríamos ser o povo mais feliz, mais ordenado e melhor da terra, porque somos o mais bem instruído pelo Espírito Santo de Deus, através da Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosamente profunda. Eu só desejo para todos
no aspecto espiritual, o que Deus me deu. Graça, compreensão das Escrituras, perseverança dos santos, alegria de viver, felicidade plena. Tem mais não. No nível social, deixa muito a desejar. No nível espiritual, feliz com Deus. Vamos orar pela igreja feliz e pelos que não estão assim, para que alcance a graça de viver bem na presença de Deus e dos homens. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade e no campo. Abençoa os meus queridos irmãos, cada obreiro, cada pastor da Assembleia de Deus, das demais denominações da tua igreja. Guarda os meus irmãos, os meus alunos, ex-alunos, meu Senhor, tome em tuas santas mãos. Aqueles que eu evangelizei na capelania por 12 anos, aqueles que evangelizei na capelania educacional por 2 anos. Ó Deus, abençoa, guarda, sustenta cada um com a tua mão poderosa e santa. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.